Olá, meus irmãos, Pastor Adélio está de volta e esta semana estou muito puto. Meus irmãos, esta semana uns infelizes aí da internet, uns filhos de puta com o zagueiro do Vasco, vieram dizer aí nas redes sociais, meus abençoados, dizer que eu, o estafeta de Cristo, prego aqui na minha igreja que Deus está preocupado com suas dores. Mentira, meus irmãos, você sabe que eu falo a verdade, meu irmão. Deus não está nem aí com a sua dor. É mais fácil estar preocupado com a sua dor o Sidney da Ultrafarma, porque Deus não está nem aí. Para provar que Deus não está nem aí com a dor do ser humano, hoje vamos de história bíblica. É, Bispo Anselmo? História bíblica? Então vamos lá. Vou contar a vocês a edificante história do roubo da Arca da Aliança. Muito bem, depois de dar os 10 mandamentos a Moisés, Deus pediu que ele fizesse uma arca. Mas, vendo que os hebreus não sabiam fazer uma arca, eles já tinham feito esfinge, pirâmide, templo para Osíris, mas arca aí já era demais. Negócio de madeira a gente não sabe fazer. Então, o Jeová mesmo foi lá e fez o projeto. Sim, Deus, além de todo-poderoso, também é um bom carpinteiro. Talvez por isso, José tenha ganhado a concessão para ser pai de Jesus. Depois de dar as instruções e a arca pronta, Deus então estabeleceu o que se colocaria dentro da arca. Primeiro, as 2 tábuas da lei, talvez uma forma de esconder o seu crime. Sim, porque aquelas tábuas ali diziam, não pode fazer imagem nem do que é em cima nem do que é embaixo. E em cima da arca tinha a imagem de 2 querubins de ouro. Ou seja, Deus criava uma lei e ele mesmo burlava essa lei. Deus poderia ter uma cadeira no STF, o Supremo Tribunal Filisteu. Além das 2 tábuas, Moisés foi exortado a colocar ali dentro também o cajado de Arão. Lá vai chova aqui Tantarábia. Já que a arca não era tão grande, meus abençoados, dá pra gente imaginar que o cajado do Arão não era lá aquelas coisas, né? Era um cajadinho de tamanho médio. Se fosse o cajado de Mefibosete, que era conhecido como tripé da Etiópia, porra, ia precisar de um container para guardar aquele cajado. E finalmente, uma tigela de maná. Veja bem, meus abençoados, Moisés e os hebreus ficaram 40 anos rodando pelo deserto, carregando aquela porra da arca nas costas. O cajado apodreceu, estava igual o cajado de Arão, já não servia para porra nenhuma. O maná juntou bicho, não dava para fazer porra nenhuma com aquela cumbuca, sobrou as tábuas da lei que ninguém seguia, matava, roubava, adulterava, enfim. Como a arca vivia fechada, isso despertou curiosidade e a cobiça dos vizinhos. Eles começaram a cobiçar, porra, o que tem dentro dessa arca? Ali deve ter pedras preciosas, deve ter safira, diamantes, quem sabe até um par de sapatos Christian Louboutin. Então, os filisteus vão lá e roubam a Arca da Aliança e levam para a cidade de Asdod. Vendo que na arca não tinha nada de valor, um cajado velho, um prato de maná e as tábuas da lei, eles colocaram a arca aos pés de Dagon. Dagon era um deus famosíssimo na Mesopotâmia, mais de 2 milhões de seguidores. Já o Jeová, que estava começando o seu canal há pouco tempo, ficou com inveja de Dagon. Porra, esse Dagon, olha só, ignorava que Dagon era só um bloco de concreto com barba. Ficou com inveja desse bloco de concreto. E puto, ele fez algo terrível. Na madrugada, usando todos os seus poderes de mestre do universo todo-poderoso, ele foi, jogou Dagon no chão. Ai, tá caído aí, homem de pedra. Coisa. Os filisteus pela manhã foram lá e levantaram o pobre deus tetraplégico. E o Jeová dessa vez ficou mais puto ainda. E de madrugada, na moita, foi lá e fez algo terrível, mostrando todo o seu poder. Cortou o braço e as pernas do Dagon. Tempos depois, ele fez o mesmo com a Vênus de Milo. Percebendo o Jeová, finalmente, que não adiantava punir um bloco de pedra com barba e cavanhaque, ele reuniu os serafins, os querubins, os anjos, pastores, e chegaram à conclusão que aqueles filisteus mereciam mais era tomar no olho do cu. Então Deus, cumprindo essa decisão celestial, lançou uma praga e feriu todos os habitantes de Asdod com hemorroidas.
O caso era tão sério que a população ficava o tempo todo em pé, ninguém aguentava sentar. Era como se Deus tivesse transferido as fornalhas da Babilônia para o cu dos filisteus. Vocês terem uma ideia? Os filisteus comiam carne e cagavam no churrasco. Tinha filisteu que já estava usando o cu como airfryer. Então, os filisteus, que não eram bobo nem nada, decidiram se livrar-se da arca. Sabia que a arca era que estava causando problema no cu deles. E levaram para a vizinha cidade de Gate. Os gatenses, por sua vez, que não sabiam de nada, nem que a arca estava lá, amanheceram com um Vesúvio no meio do rabo. E dessa vez, pelo menos, o Jeová foi mais justo. Meteu hemorroida em homens, mulheres e crianças. As crianças amanheceram com hemorroida. Tempos depois, inspirados nessas crianças, lançaram um personagemzinho infantil que solta fogo pelo rabo. É o Pikachu. E num caso raro na história, meus irmãos, as pessoas começaram a morrer de hemorroidas. O Jeová ainda zombava. Por que vocês não tomam a cloroquina? Tinha cu que ficava tão pesado que chegava a despencar da bunda. E o Jeová se divertia dizendo para os seus asseclas: essa praga é de cair o cu da bunda. Então, os filisteus se reuniram e chegaram à conclusão que não queriam mais tomar no cu, mesmo aqueles que torciam para o Vasco. Então, de comum acordo, decidiram devolver a arca para os seus legítimos donos. Sim, porque a praga só atacava o cu daqueles que eram donos da arca, que estavam em poder da arca. Feito isso, devolver a arca para o povo de Israel, ficaram com o cu limpo de novo, aquele cu maravilhoso, um cu padrão Dória, sabe? E com o cu curado, eles começaram a ficar meio mal os filisteus. Porque já que não tinha hemorroida, eles podiam fazer cu doce. Então, com a arca finalmente devolvida a Israel, eles ficaram tranquilos. Sim, depois disso, eles foram escravizados pelos assírios, pelos babilônicos, pelos romanos, passaram pelo holocausto, ou seja, a arca continuou fazendo seus donos tomarem no olho do cu. Só teve uma pessoa na história, meus irmãos, que conseguiu se aproximar da arca e teve o seu cu intacto, que foi, claro, o irmão Indiana Jones. Agora veja, meus abençoados, Deus poderia muito bem ter impedido que os filisteus roubassem a arca. Era só colocar uma arca system instalado ali. Atenção, esta arca está sendo roubada. Colocar um anúncio no Facebook, arca perdida, recompensa quem encontrar. Mas não, ele preferiu ferir milhares de pessoas com hemorroidas. Pessoas, inclusive, que sequer sabiam que porra era uma arca. Outra coisa, este é o primeiro relato na Bíblia sobre hemorroidas. Ninguém conhecia isso. Ou seja, a hemorroida é uma praga criada por Deus. E parece que ele gostava, se divertia com isso. Tanto que o profeta bíblico Jeremias foi inspirado a escrever: eis a palavra do Senhor teu Deus. Hemorroida no cu dos outros é refresco. Veja, se Deus não se preocupou com o cu dos filisteus, das crianças filisteias, por que ele vai se preocupar com o seu cu? Mas para que eu não perca a minha renda, eu faço meus fiéis crerem que a dor é um presente de Deus. Que Deus mandou a dor, seja ela for no cu, onde for, um câncer, um desemprego, um sofrimento, para testar a sua fé. Entendeu? Então, quando eu pergunto na congregação, tem alguém sofrendo aí? Pastor, parabéns! Você está sendo testado, você está sofrendo e a sua dor te trará uma recompensa no céu, no paraíso e a vida eterna. E agradeça, se você não alcançar isso, por Deus pelo menos não ter botado no seu cu. Bem, meus irmãos, essa foi a pregação de hoje. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Fedato, lá da Tabacaria Raiz, em Londrina. Um grande abraço, nós temos fiéis e obreiros lá na Tabacaria Raiz. Meus irmãos, inscreva-se no canal e vamos em frente que atrás vem crente. E fique com o pastor Adélio, porque você sabe, com o pastor Adélio, só a verdade. Tem alguém sofrendo aqui? Para você que está sofrendo, eu tenho uma palavra, pergunte qual? Meus parabéns. Não vou orar para Deus aliviar, porque se a dor é grande, é porque o milagre é grande.